momento que o paciente chega num grau de obesidade que a gente precisa pensar num tratamento cirúrgico, ou seja, aquele paciente que tem um índice de massa acima de 40 ou um paciente que tem um índice de massa acima de 35 com alguma doença associada, como hipertensão, diabetes, a gente geralmente indica cirurgia. Tá? A cirurgia bariátrica, basicamente, ela funciona de duas formas. Tem dois tipos de cirurgias. Tem cirurgias restritivas e tem cirurgias mistas, que são restritivas e desabsortivas. O que isso quer dizer? Na restritiva, basicamente, o que a gente faz é diminuir o tamanho do estômago. Então, basicamente, a gente pega uma câmara que você tem um estômago muito grande e transforma ela num estômago pequenininho, que isso vai fazer com que você reduza a quantidade que você come, mas que também, dependendo da parte que você tira do estômago, você vai diminuir a produção de certos hormônios que vão te dar fome ou que vão te dar saciedade precoce. Tá? Nas cirurgias mistas, você, além de ter essa restrição, ou seja, de você diminuir o tamanho do estômago, a gente também desvia o trânsito intestinal e faz com que você tenha uma parte metabólica importante, produzindo hormônios que vão não só te dar mais saciedade, mas que também vão melhorar outros quadros como resistência insulínica, diabetes, ou seja, que vão fazer com que sua célula seja mais ávida para a insulina, fazendo com que, na verdade, o paciente tenha uma melhora desse quadro de diabetes tipo 2. Tá? Dentre as principais cirurgias que são feitas atualmente, a gente pode falar do bypass gástrico, da gastrectomia vertical. Tá? Como método auxiliar tem ainda a banda gástrica ajustável, tá? E o balão intragástrico e o duodenal switch. Tá? Basicamente, as que são mais realizadas no mundo e realizadas atualmente no Brasil seriam justamente a gastrectomia vertical, que a gente às vezes chama de sleeve, tá? E o bypass gástrico. Tá? Eu vou falar um pouco sobre as duas. Bem, a gastrectomia vertical, na verdade, ela se baseia, em transformar o estômago. É uma cirurgia meramente restritiva. Ela transforma o estômago naquela câmara grande numa câmara menor. Tá? A gente chama ela de sleeve porque justamente o estômago ele fica num formato como se fosse de uma manga de camisa. E, em vez de ter aquele formato clássico do estômago, ele vai ter o formato que ele fica como se fosse um funil ou justamente um tubo, como se fosse uma manga de camisa, por isso o nome de sleeve. Tá? Ela é uma cirurgia restritiva, meramente, tá? Mas ela tem uma perda de peso aí entre 25% e 30% do peso, então é uma boa cirurgia. Tá? A gente precisa ter algumas restrições a quem indicar, tá? Porque às vezes tem pacientes que precisam ter uma perda de peso maior, tem pacientes que às vezes já têm uma doença do refluxo gastroesofágico um pouco mais exacerbada, e essa cirurgia é uma cirurgia que aumenta um pouco o refluxo. Tá? Então, geralmente a gente deixa essa cirurgia para geralmente mulheres, jovens, que tem um índice ali entre 35 e 40, tá? Mas é uma boa cirurgia, o paciente tem uma perda de peso de 30% mais ou menos, aí, seguindo a risco orientação, tá? E ela não age só, ela até tem um pouco dessa parte mista também, porque o paciente geralmente, como a gente tira uma parte do estômago que a gente chama de fundo gástrico, você acaba diminuindo a produção de grelina, que é um hormônio que geralmente dá a sensação de fome pra gente, tá?